Olá pessoal, Breno Lucano mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós trabalharemos a questão da maturidade emocional. E de que modo que isso pode se relacionar com o estoicismo, né? Se você tem interesse, curiosidade em saber um pouco sobre o tema e adquirir um pouco de material reflexivo, acompanhe o vídeo e nós trabalharemos um pouco essas questões. Antes, contudo, assine o nosso canal e ative as notificações, assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Vamos lá então. Afinal, o que é maturidade emocional e o que o estoicismo tem a ver com essas coisas? Lendo aquele livro sobre a brevidade da vida de Sêneca, que é um dos primeiros livros estoicos que eu li, ele dá algumas pistas sobre isso. E uma das coisas que a gente pode levar em consideração e refletir sobre a questão da maturidade, evidentemente que Sêneca não vai utilizar esse linguajar é moderno, é a questão da paz com o tempo. Sabe aquela pessoa que vive assim muito preso com relação ao passado e ao futuro? Então você sempre vai pensar: o meu passado aconteceu aquilo e por isso eu sou assim hoje. Aquilo aconteceu de muito bom. Então você começa a desenvolver situações e comportamentos tipicamente nostálgicos e isso impacta na sua vida presente. Ao mesmo tempo, você também tem situações em que você sempre vai se arremeter ao futuro. Ah, isso aqui agora está muito ruim, mas no futuro vai melhorar. O futuro aguarda algo de muito bom. Na verdade, você ficando preso ao passado, ficando preso ao futuro, você acaba, na verdade, criando situações em que você acaba brigando com a própria vida. Porque vocês não deixam as coisas acontecerem na medida em que você justifica o presente pelo passado e justifica o presente pelo aquilo que ainda não existe, o futuro. É simplesmente deixar a vida acontecer por ela mesma. Uma outra característica da maturidade emocional que nós podemos considerar é que a vida deve ser entendida sem determinismos, sem extremismos. Aquele tipo de coisa assim, você entende a vida como tendo uma verdade única, inexorável, verdadeira, imutável. Então, quando você começa a entender a vida sob esses parâmetros, você começa a desenvolver comportamentos e atitudes deterministas, extremistas. Sabe aquele tipo de gente que vai ficar falando sempre assim: eu vou falar as verdades na cara daquela pessoa? Uma postura de uma vida determinista e extremista, aquele tipo de gente que vai levar sempre em consideração que a vida possui sempre é sempre uma questão de certo e errado, adota muito esse tipo de comportamento que não abre margem, não abre possibilidade de articulação com as outras pessoas e com a própria vida. São pessoas, na verdade, que talvez tenham, na verdade, muito mais medo de encarar a vida, novamente, como eu falei anteriormente, como ela deve ser. Medo de encarar a vida de acordo com o padrão de mudança. Né? O estoicismo fala muito de mudança. Os valores mudam, as pessoas mudam, o mundo muda, tudo muda. Então, quando você começa a perceber a mudança intrínseca às coisas, você perde esse padrão de comportamento muito rígido, muito certinho, muita ferro e a fogo. Porque esse comportamento muito a ferro e a fogo é que, na verdade, é uma consequência
talvez desse medo de que as coisas possam mudar. Você precisa de segurança, você precisa de algo sólido. Por isso você crê nesse mundo imutável. E isso é um sinal de maturidade emocional. Entender que você pode ter uma opinião hoje, mas a outra pessoa pode ter outra opinião amanhã, e uma terceira pessoa uma outra opinião. O mundo é sempre maleável, plástico. O mundo está sempre mudando. Uma terceira questão que devemos considerar são uma ponderação entre os desejos coletivos e os desejos individuais. Isso também é uma característica da maturidade emocional na medida em que nós conseguimos entender até onde pode ir o nosso protagonista, o nosso protagonismo em relação à vida e até onde vai o protagonismo do outro. Não raro nós encontramos situações onde nós tentamos nos intrometer na vida do outro, nós tentamos controlar a vida do outro, dizer o que ele pode ou não pode fazer. Não é tão simples quanto aquela resposta muito do senso comum, né, que vai dizer assim, isso é um egoísmo, né? É individualismo. Não é tão simples assim. Aliás, em termos de saúde emocional, nada é tão simples. Entretanto, a perfeita estabilidade entre os seus desejos e os desejos do outro são sinais de uma certa maturidade emocional. São sinais de que você compreende os seus próprios limites e compreende de que nem tudo aquilo que você quer ou deseja pode ser realizado ou deve ser realizado, principalmente porque existe também o outro. Um outro traço muito importante da maturidade emocional é a compaixão. Muitas vezes nós encontramos, como eu disse anteriormente, aquelas pessoas que são muito ferro e fogo, que têm uma visão de mundo muito restrita, muito fechada, que não admite outras possibilidades e que geralmente são as possibilidades unicamente delas, né? Não são as possibilidades das outras pessoas. Porque a visão de mundo delas é muito fechada, muito determinista. Essas pessoas não têm compaixão. Elas não entendem que às vezes a gente bate a cabeça, a gente faz coisas que não deve, fala o que não pode. Às vezes a gente cai, levanta, acorda de mau humor. Às vezes a gente come demais. A gente faz essas coisas, né? E se você começa a perceber essas falhas com um olhar compassivo, né? Com um olhar de, tudo bem, a gente sabe que isso acontece. Então você tem uma visão menos rígida do mundo. Você começa a desenvolver uma certa habilidade de se envolver com o mundo e também com as circunstâncias. Você sabe que as coisas podem acontecer, que está fora do seu controle no final das contas, e que assim como os estoicos vão dizer, né, o que está fora do seu controle, então você não tem com o que se preocupar. No final das contas, é entender que uma visão mais compassiva é uma visão mais fluida também da vida, onde você pode, inclusive, entendendo os outros, entender suas próprias dificuldades. Porque as dificuldades dos outros também podem ser as suas próprias dificuldades, em última instância. A quinta e última característica dessa maturidade emocional que eu vou tratar aqui
ela tenta relacionar o sentido e o heroísmo. O sentido da vida, né? A gente sempre acha, ou algumas pessoas sempre acham, tem a noção de que a vida tem que ter um sentido, a vida tem que ter um norte, e fora desse norte não existe salvação. Mais uma vez, é aquela mesma história que a gente falou lá atrás. Então você tenta sempre construir um mundo sempre muito padronizado, muito rígido, e com isso você não abre possibilidade para diálogo com as outras pessoas. Com isso você vai tentar sempre evitar um tipo de posicionamento que não seja compassivo, porque você acha que, na verdade, já que o mundo tem um sentido e é um sentido seu, e as pessoas se desvirtuam disso, então elas fazem porque querem. Elas são culpadas por isso. Imaturidade, isso, né? A gente começa a perceber que, na verdade, esse sentido é muito mais uma questão de construção pessoal. Na medida que você vai vivenciando e vai tendo experiências com as coisas, com as circunstâncias, que você vai se relacionando com as pessoas, esse sentido vai sendo construído. O sentido da vida, portanto, não é alguma coisa que vem, ele por ser uma dimensão verticalizada, não é uma coisa que vem de cima para baixo, como um Deus que chega para você e diz assim, faça isso, o mundo é esse. Não. O mundo você vai construindo na medida em que você vai experienciando as coisas, em que você vai estabelecendo conexões com as circunstâncias, em que você vai percebendo que as coisas são mutáveis, que as pessoas têm as suas fragilidades, que as pessoas têm as suas dificuldades, assim como nós também temos. E isso acaba também com a questão do heroísmo, porque já que você acha que o mundo é sempre muito, tem um sentido determinado, tem um sentido já que é explícito, mas é explícito apenas para você, então você vai se tornar um herói do mundo. Você sai em busca da salvação da humanidade. Nós encontramos alguns sinais na clínica da saúde mental de delírios religiosos. Então, são pessoas que acham que Deus falou com ela, que os espíritos falaram com ela, que Jeová falou com ela, que os orixás falaram com ela, que o tranca-rua falou com ela, então ela tem que fazer isso. São delírios religiosos, porque essas pessoas acham que tem sempre que abraçar o mundo e que ela possui a única verdade. Ela possui a única verdade porque ela é o centro do mundo, ela se vê como centro do mundo. E quando você quebra essa certeza sua, você adquire também mais compaixão e você entende que você não é responsável pela salvação do mundo. Você pode até fazer algumas coisas, mas são coisas do dia a dia, no trato com as pessoas, no trato com as coisas. Na medida que você se relaciona com as pessoas, na medida que você tem uma postura mais fraternal, afetuosa com as pessoas, abandonando, portanto, a ideia do heroísmo, abandonando, portanto, essa ideia do sentido rígido do mundo e das pessoas. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido material de reflexão e a gente se encontra então por aí. Até a próxima.